Estava meditando na palavra do Senhor e o que veio ao meu coração, e até, se vocês da mídia já quiserem anotar, o título é Conhecendo Minha Identidade em Cristo. Amém? Então, nós precisamos, mais do que nunca, voltar ao primeiro amor, não é verdade? Em todos os sentidos, e principalmente com relação à família, que é o projeto de Deus. Hoje é o culto da família, então nós vamos nos dedicar mais a esse tema. Então, uma das coisas mais que está acontecendo agora é uma completa falta de identidade. Você já parou para pensar nisso? As pessoas não estão perdidas. Elas não têm identidade, elas não sabem quem elas são. Elas estão tão confusas no mundo, tão perdidas, porque está faltando aquele padrão assim, de vida na vida deles. Então, eles estão querendo desconstruir justamente esse conceito de família, o que é o projeto de Deus. Quantas vezes você já ouviu falar alguma coisa assim, que uma pessoa está se sentindo... agora eu me sinto um cachorro e eu estou vivendo como um cachorro? Vocês já ouviram falar isso, gente? Gente, que tristeza de ver aquilo. E mais triste ainda de ver um amigo dele levando ele para passear como um cachorro. Aí foi o fim. Porque as pessoas estão perdidas. Isso dói o coração da gente. Imagina o coração de Deus. Pessoas que, de repente, estavam casadas com filhos e um homem decide que quer ser uma menina. Ele é uma menina agora, ele se sente uma menina. E abandona toda a sua família para viver em outra família, e a família adota essa menina de 56 anos, homem. Aí eu estou pensando, e quando crescer, como é que vai ser? Será que vai crescer ou vai ficar sempre com 6, 7 anos? Gente, está uma loucura total. Isso entristece muito o nosso coração. Imagina o coração de Deus. E agora a última que eu ouvi falar, fora essa coisa de, eu espero em nome de Jesus que não venha acontecer, ideologia de gênero nos adolescentes, né? Permissão espero em nome de Jesus, vamos orar muito. E agora também o ecossexual. Gente, está muito louco isso. Pessoas com atração sexual pela terra. Gente, é muita loucura, muita loucura, muita loucura. Né? A gente lembra do Salmo 19, diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A natureza tem que nos lembrar do Criador. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Então, nós precisamos saber quem nós somos para saber também o nosso papel na nossa família. Então, a primeira coisa que veio ao meu coração, que se encontra em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Da versão que eu já dei para os irmãos lá, Gênesis 1, 26 e 27, que diz assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Pronto, primeiro ponto, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Fomos criados assim, amém? E temos que voltar a essa imagem e semelhança. Precisamos voltar. Se nós não estamos perdendo alguma coisa, estamos falando para a igreja e pessoas que ainda não conheceram Jesus. Vamos voltar a essa imagem e semelhança. Né? Então, nós já sabemos o primeiro ponto. O segundo ponto. O segundo ponto é, somos abençoados. Amém, irmãos? Somos abençoados. Gênesis 1, 28 diz assim, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra.
É claro que, se não houvesse o pecado, esse domínio seria em graça, em amor, né? Não seria em destruição, não seria em busca de dinheiro. Isso aqui foi antes da queda. Então, é uma bênção que Deus deu ao homem. Dominar sobre todas as coisas da terra. Então, nós vamos vendo que vamos voltar a essa imagem, vamos voltar a essa semelhança. Sabemos que somos abençoados. E um outro ponto também, né, que Deus também colocou ali em Gênesis, estou falando do início. A esposa é uma auxiliadora idônea. Vamos lá ver em Gênesis, capítulo 2, 18 a 22. 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Legal essa versão, né? Que o auxiliasse e correspondesse. E nós vemos aqui no versículo, até o 24. Vamos ler até o 24. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Que coisa linda! Glória a Deus! Nós começamos a ver o desenhar de Deus desde o início, o desejo do coração de Deus em construir uma família, em construir algo estável, né? Não sem destruição, sem mortes. E nós começamos a ver que cada um deles tinha a sua identidade, que depois foi quebrada, infelizmente. Perderam foram criados à imagem e semelhança, mas a semelhança, que era o constante caminhar de Deus ali, ao entardecer, eles foram perdendo. E veio toda essa destruição que a gente vê. Então, nós, como igreja de Cristo, precisamos resgatar isso aqui. Isso aqui é muito importante. E nós continuamos a declarar essa palavra para o mundo. Se o mundo está indo naquela direção, nós vamos na outra. Não vamos seguir essas loucuras do mundo, porque as pessoas estão vazias. Elas precisam de ser preenchidas. Nós depois vamos clamar por essas vidas, amém? Outra coisa muito importante, nós somos o templo do Espírito Santo. Em 2 Coríntios, deixa eu ver aqui, 2 Coríntios capítulo 6, no capítulo 6, do 16 ao 18. É muito importante sabermos da nossa identidade, quem somos. Isso nos dá base, nos dá firmeza, amém? 2 Coríntios 6, do 16 ao 18, diz assim. Deixa eu botar aqui. Tá. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, vou até o 18. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Todo-Poderoso. Como templo do Espírito Santo de Deus que habita em nós, há uma constante adoração. A gente não adora só aqui, batendo um ponto, né? Ah, vou na igreja. Ah, que bom. A gente se sente, que bom que fui na igreja. Gente, é lá fora, é no supermercado, como o pastor Murilo estava falando. É no supermercado, é no dia a dia, é na nossa ginástica, é o que a gente for fazer, no nosso trabalho. Estamos em constante adoração, somos o templo do Espírito Santo de Deus.
E não podemos desvincular, como até a pastora Débora falou, não dá para desvincular. Nós temos que declarar isso ao mundo. Você, eu, cada um de nós que fomos resgatados pelo sangue de Jesus, nós temos que ir lá fora e sermos luz. Precisamos resgatar essas vidas para Cristo. Amém? Então, nós vamos fazendo aqui uma construção do quem nós somos e como o Senhor quer que nos vejamos, né? Então, vamos lá, em 1 Pedro, a gente vai ver bastante versículo bíblico, porque é bom estudar a palavra, né? É a palavra que muda a gente, né? 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Olha que maravilha. Vai se montando na nossa mente, no nosso coração, quem nós somos. Sacerdócio, né? Real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Eu sei quem eu sou. Então, mentiras do inferno não vão atacar na minha mente. Se atacarem, a gente rejeita em nome de Jesus. Quando vierem mentiras, eu estou duvidando de quem eu sou. Nós vemos hoje isso. Há uma tremenda instabilidade. E nós vamos ver agora, devagarinho, cada uma de quem é quem na família, o que nós precisamos fazer, como nós devemos agir, como uma família, seja a nossa família carnal, seja a nossa família espiritual. Então, em nome de Jesus, vamos estar tomando posse dessa palavra. Vamos estar vivendo o que está escrito aqui. Muitas vezes vão vir situações difíceis para roubar essa semente, para roubar essa palavra. Vão vir momentos de luta. Será que o Senhor me ama? Será que Deus me ama, que está permitindo essa situação? Tudo coopera, meu irmão, tudo coopera. Porque vai cooperar para quê? Para que eu fique mais em intimidade com Ele, para que eu veja mais a glória dEle. Talvez não tenham respostas positivas logo que a gente clame, mas a gente vai caminhar e vai estar com mais intimidade. A gente vai começar a ver sobrenatural de Deus. Às vezes é difícil falar isso, porque na prática é uma outra situação. Não é verdade? Mas nós temos que crer. Então, se não sabemos quem somos e quem é o nosso Pai eterno, não poderemos desempenhar nosso papel na família, seja na carnal ou espiritual. Precisamos buscar uma cura para as nossas emoções e saber quem somos, pois essa questão de identidade nos fará entender o nosso papel. Amém? Então, nós vamos ver agora cada ponto, a palavra de Deus para cada um da família. Vamos lá em Efésios. Voltando um pouquinho, vamos lá em Efésios. Ontem foi domingo, né? A gente viu a pastora, em nome de Jesus, cantando. Aí eu me lembrei da musiquinha. Essa musiquinha ajuda muito, gente. Que às vezes eu tenho que decorar melhor o Antigo Testamento. O Novo Testamento já está decorado, agora o Antigo, naqueles livrinhos ali, tem que cantar melhor. Então, em Efésios, capítulo 5, do 25 ao 33, é uma palavra para você, homem. Maridos, amém? Olha bem o que o Senhor está falando. Depois eu vou falar com você o que Deus me falou para falar com você, homem. Homem de Deus. 5:25 fala assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Eu falei 25 ao 33, né? Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo.
Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Meus irmãos, essa palavra a gente já quase decorou, não é verdade? Tanto ler. Mas será que a gente conseguiria viver na prática a ponto de doar? Marido, você está pronto de morrer pela sua esposa? Você já se fez essa pergunta? É forte, meus irmãos. Cristo morreu pela igreja. Cristo morreu por nós. Mas, maridos, como diz a palavra, maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Esse amor é o amor maior que existe. Esse é um conselho muito difícil do homem, né? E depois a gente vai ver a parte da mulher também, tem para todo mundo. Mas é muito difícil. Eu posso imaginar. Por quê? Porque quando você ama o Senhor, quando você adora o Senhor, quando o seu coração está em Jesus, você vai amar a sua esposa. Porque você vai encontrar na fonte maior, a fonte desse amor está em Cristo. A fonte desse amor está em Cristo Jesus. Amém? É possível, sim, porque é uma imperativo até, né? Maridos, né? Ame suas esposas. Não está perguntando, se você sentir de amar, não está sentimento, não. É imperativo. Então, vamos orar sobre isso depois, vamos orar. Se está difícil de amar, Senhor, dá-me esse amor. Em nome de Jesus. Hoje é o culto da família, hoje é um bom momento para fazer isso. Mulheres, agora, Efésios 5, do 22 ao 24. Agora é para nós, as mulheres. 22. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Até o 24. Uma sujeição em amor é possível. Se você vê que seu marido te ama tanto, a ponto de doar a vida dele por você, eu creio que essa é uma sujeição possível. É uma submissão possível. Agora, não é isso que está acontecendo nesse mundo, de homens matando mulheres, destruindo mulheres. Não é isso. Isso a gente rejeita, em nome de Jesus. Isso está fora completamente da palavra. O marido não está, de jeito nenhum, morrendo pela esposa, se doando ou amando o amor de 1 Coríntios 13. Pelo contrário, ele está sendo egoísta e mau quando mata uma mulher dizendo que é por amor. Que amor é esse? Não existe. Porque o verdadeiro amor é o verdadeiro amor de Cristo. E só na fonte que é Cristo nós podemos obter esse amor. Então, mulheres, se sujeitem. Não sejam arrogantes, soberbas e com o nariz em pé. Não. Quando você vê que o seu marido está ali no Senhor, obedecendo e tudo, se sujeite, porque é fácil se sujeitar ao amor. Lembra que nós somos igreja de Cristo e nós nos sujeitamos ao nosso noivo Jesus, não é verdade? Nós nos sujeitamos. Precisamos nos sujeitar. Se não estamos nos sujeitando, temos que ver isso. Amém? Então, um recado agora para os pais e filhos. Efésios capítulo 6, de 1 a 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Até o 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ele é tão equilibrado a coisa que tem recado para todo mundo, né? Os pais também não podem irritar seus filhos à ira, né? Não provoqueis os vossos filhos à ira. Podem existir várias maneiras disso acontecer. Então, o que nós estamos vendo aqui? Recado, uma mensagem para todos. Nós vamos ver agora, em 1 Pedro, depois eu vou deixar para o final, um versículo que o Senhor me colocou no coração, eu quero dar esse recado. Nós vamos ver agora, 1 Timóteo, é uma mensagem também muito importante.
2 Timóteo 1. Não, pra cá. A gente vai ver em 2 Timóteo 1, de 3 a 5. Aqui, 2 Timóteo 1, de 3 a 5. Diz assim, fala para a vovó, né, para a mãe. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Até o 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Achei interessante ele falar de sua fé não fingida, então deve existir fé fingida, né? Então, aqui fala da avó, a importância da avó, e eu posso incluir até a titia também, né? A titia também, importante na construção, no crescimento dessa família. A avó é muito importante, a avó, o avô, aqui ele citou a avó, né? Aqui está especificando a avó, mas é muito importante aquele conselho, aquela orientação. Não é porque agora já criei, agora eu vou deixar eles fazerem aqui. Não, não é bem assim, né? A gente vai repreender quando tiver que repreender. Sabe, eu sei que o Senhor coloca um amor assim sobrenatural no coração, assim abundante no coração das vovós e dos vovôs, mas é preciso também ensinar o caminho. E ali ela ensinou, né, já tinha na avó, depois na filha, e Timóteo pôde ser o filho amado, né, do apóstolo Paulo, no sentido de dar continuidade. Olha que coisa linda. Então, toda a família bem estruturada, bem, assim, na palavra, crescendo. Tem uma palavra para vocês também, jovens, porque você pode dizer, poxa, não sobrou nem para mim? Tem. Vamos lá em 1 Pedro. 1 Pedro 5. 1 Pedro 5. Não, primeiro vamos ver, antes de falar a palavra para os jovens, para fechar aqui os pais e as mães, os homens e as mulheres, vamos ver em 1 Pedro 3, para ficar na ordem. 1 Pedro 3, de 1 a 12. Deveres conjugais. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Aqui já está falando do marido que não é cristão. Então, também tem uma esperança para que aquele se converta. Lá na nossa igreja, na Itália, tinha uma irmã que vinha todos os cultos de domingo, e ela chegava, o seu esposo trazia ela, só que ele não entrava, ficava lá fora. Ou então ia buscar depois. E durante meses ficou aquela situação, e nós começamos a orar. Aí ele foi e se sentou, lá no finalzinho. Começa assim. Aí ele escutou, gostou. Foi chegando mais para perto, recebeu Jesus e depois se tornou um diácono da igreja. Então, nós precisamos também crer que o Senhor pode salvar os homens e as mulheres que não são cristãs. A gente sabe que é complicado, né? É uma luta, mas é importante que a mulher persevere, que o homem persevere, amém? Então, aqui está dizendo, mais no caso das mulheres, né? Sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que ele, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Vamos ler até... Tá. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como os cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo.
Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, né? Misericordiosos, amem-se fraternalmente e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Amém? Vamos até o 12. Agora eu vou falar a mensagem para os jovens e depois eu vou voltar aos homens, a palavra que o Senhor me deu aqui. Jovens, 1 Pedro 5, agora vamos ao capítulo 5, de 5 a 11. 5, de 5 a 11. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Nós vamos até o 11. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero dar agora uma palavra para os homens, e depois vou dar os últimos 2 versículos finais. O que o Senhor colocou no meu coração, meu irmão, está em 1 Coríntios 11, 3. Enquanto eu estava fazendo esse estudo, assim, colocando os versículos, me lembrando dos versículos, veio esse 1 Coríntios 11, 6. Não, 11, 3, perdão. 1 Coríntios 11, 3, que diz assim: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Esse é um tema muito delicado hoje em dia, né? Nós estamos vivendo tempos complicados. Então, você ter o homem sobre a sua cabeça, mulher, você pode se sentir, estou me sentindo mal, porque... Mas se você parar para pensar, eu imaginei assim, um grande guarda-sol, um grande... ou guarda-chuva, pode ser, de Deus, depois Cristo, o homem e a mulher. Já pensou ser protegida por um homem que está protegido por Cristo e por Deus? Que coisa maravilhosa. Já pensou nisso? Não tem nada de, eu sou inferior, eu sou... Não tem isso não. Não tem não. Porque o Senhor está falando, homem, agora eu vou falar mais para os homens. Homens, se levantem em nome de Jesus. Homem que é cheio do Espírito Santo, que já sabe a sua identidade. Homem que já nasceu de novo, que tem vida com Deus, que está buscando o Senhor. Eu não estou falando de perfeição, nós estamos caminhando nessa perfeição, mas estamos ainda caindo, né? Ainda estamos nessa natureza aqui humana. Mas você, meu irmão, é uma arma poderosa. Amém? Para pensar que você tem em cima da sua cabeça Cristo, que tem, por sua vez, Deus. Isso é muito sério, isso é muito forte. Você precisa se levantar em nome de Jesus, em autoridade na sua família. Para de delegar as coisas para a sua esposa, ou para a sua mãe, ou para a mulher da sua casa. Levante-se em autoridade. Isso que o Senhor colocou no meu coração. Levante-se. Você, em nome de Jesus, você vai orar pela sua família, vai ungir a sua casa. Eu não sei o que Deus vai falar para você fazer.
Você vai orar e você vai se levantar e vai ser uma bênção. Amém? Os homens, infelizmente, estão com medo. Eu não estou falando que os homens da igreja, de Cristo, estão com medo. Mas, infelizmente, o mundo consegue sorrateiramente entrar. Os homens não estão valorizando a sua autoridade em Cristo. Não estão entendendo que eles têm uma ligação direta com o Senhor. Isso o Senhor me falou muito forte. Hoje eu fiquei a noite toda pensando, como é que eu vou falar isso? Eu quero que passe muito amor no meu coração por vocês. Eu não estou dizendo, toda a responsabilidade de vocês. As mulheres já oram, as mulheres já intercedem, as mulheres já clamam pelos seus filhos de madrugada. Mas e você, está se levantando em autoridade? Nós aprendemos que o homem, o marido, ama a sua igreja a ponto de entregar a sua vida por ela. E você tem orado pela sua família? Tem declarado? Porque você é autoridade. Você é sacerdote da sua casa. Eu estou falando mais especificamente para os homens. Amém? E isso não faz da mulher inferior em nada, porque, como disse até a irmã, coloquei o versículo aqui, em Gálatas, 3:28, a gente não precisa abrir, Colossenses 3:11, fala que em Cristo não há grego, bárbaro, homem ou mulher, cita ou escravo, somos iguais. E em Cristo nós vamos orar, nós vamos declarar, nós vamos pregar, nós vamos evangelizar, nós somos iguais. E se por acaso uma mulher trabalha num escritório e produz igual ao homem, tem que ganhar igual ao homem, é justo. Por que não? Se ela produz, só porque a mulher vai ganhar menos, não, está errado mesmo. Aí eu já estou saindo um pouquinho para outra área. Mas em Cristo, somos iguais. Mas em função de marido e mulher é diferente. Amém? Então eu vou ler o que o Senhor colocou, tá? O que o Senhor fale ao seu coração. Você é uma autoridade na sua casa. Deus ungiu você para ser o sacerdote do seu lar. Você que é um homem que nasceu de novo, que ama Deus e vive vida de santificação, tem pleno acesso ao Santo dos Santos. Você está protegido pela cobertura de Cristo e Deus. Peça em nome de Jesus, pela sua família, que o Senhor vai atender. Creia nisso. Ore e declare a palavra de Deus sobre a vida da sua família. Deus quer ouvir essa oração dos seus lábios. Amém? Não tenha medo, não tenha medo. Você é autoridade. Vamos resgatar essa autoridade masculina na igreja, em nome de Jesus. Com essa história de, até uns 2 anos atrás, sei lá, não sei, foi um dia dos pais, que elegeram uma mulher que se transformou homem e é um bom pai. Um bom pai. Gente, aí minha filha falou, nossa, nem no dia dos pais eles elegem um pai verdadeiro, biológico, bom, amoroso. Mas nós estamos em Cristo, uma nova identidade, aleluia. Olha, gente, Eli, mesmo afastado de Deus, mesmo afastado do Senhor, disse para Ana, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E ele estava frio espiritualmente, a gente conhece a história, ele não estava na autoridade de pai, de sacerdote. E ele, pela autoridade que ele tinha. E você é um homem consagrado a Deus, um homem cheio do Espírito Santo, levante-se, em nome de Jesus. Isso te diz o Senhor. Eu posso declarar para você, que essa noite eu fiquei incomodada com isso. O homem masculino, não, ser humano em geral, o homem tem que se levantar em autoridade. Amém? Em nome de Jesus. E vamos agora terminar com 2 versículos que eu achei bem interessantes, rapidinho. Tome posse em nome de Jesus. Hoje lemos a palavra, bastante palavra, Em 1 Timóteo. 1 Timóteo 5:8, que diz assim, 5:8, que diz, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Aí é para a família, Vamos fazer agora uma extensão de família da fé também. Temos que cuidar da nossa família da fé. Eu fui muito cuidada aqui. Eu te agradeço de coração, a família da fé, que eu cheguei aqui, pessoas me ajudaram, tantos irmãos, não vou nem declarar os nomes para não pecar, vieram ao meu de encontro, a dor que eu sentia na lombar, graças a Deus, em nome de Jesus, já passou essa dor. Eu tenho que só estar atenta com a postura, sentar direitinho, em cadeiras legais.
Já estou declarando a minha cadeira nova para estudo, porque eu estou com saudade do seminário, estou com saudade de ficar estudando. Então, vamos também fazer a nossa parte. Mas eu quero agradecer de coração, que eu fui cuidada aqui. Cheguei com muita dor, e a minha família me cuidou. Então, vamos também cuidar da nossa família. A nossa família está precisando? Vamos também cuidar da nossa família, seja carnal, seja espiritual. E, para terminar, vamos abrir em Efésios, capítulo 4, que aí fala em geral, capítulo 4, de 13 a 16, que fala assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Cada um fazendo a sua função, cada um, né? A gente lembra de 1 Coríntios 12, que fala do pé, da mão, do joelho, do dedinho, fala de tudo. Nós, como corpo de Cristo e como família de Cristo, nós vamos crescer. Amém? Essa maturidade espiritual, né? Atingindo a plenitude de Cristo. Aleluia! Vamos atingir? Conheça a sua identidade e não perca isso. Em nome de Jesus, vamos nos levantar agora e vamos orar. E se tem algum homem que está se sentindo um pouco abatido, me veio primeiro a 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda iniquidade. Se arrependa, em nome de Jesus, vamos começar a orar. Se arrependa, chegue ao Senhor e diga: eu quero voltar a ter essa autoridade, a ser o sacerdote do lar. Eu quero ter uma intimidade contigo, Senhor, a ponto de dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, meu irmão, não se abata. A palavra que o Senhor quer falar para você é: não se abata, é tome posse. É tomar posse, não é se abater. Se pecou, pede perdão, se arrepende. O Senhor é misericordioso para te perdoar. Se você se afastou, se você perdeu esse lugar de autoridade, volte. O Senhor está te esperando, porque o Senhor tem obra para esses homens da igreja de Cristo. Aleluia! O Senhor tem obras, e para as mulheres, e para os jovens, e para os filhos, e para os pais, para as vovós, para todos. Mas especificamente é uma palavra mais para o homem, porque infelizmente querem roubar essa identidade. Querem roubar a identidade masculina. Isso é um absurdo e nós não podemos, assim, aceitar. Nós temos que voltar à palavra. Precisamos voltar à palavra. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela Tua graça, pela Tua palavra, Pai. Vai trabalhando em cada coração, naquilo que nós precisamos mudar, Pai. Naquilo que nós precisamos melhorar. Naquilo que nós precisamos nos arrepender, Senhor. Só Tu podes fazer esse trabalho maravilhoso de convencimento, Senhor. Eu não vim aqui para acusar ninguém, para levantar dedo. Pelo contrário, eu vim aqui dizer que eu também preciso tomar posse de algumas situações na minha vida, como cada um de nós. Precisamos tomar posse da palavra. Como disse o pastor Murilo aquele dia, nós somos embaixadores de Cristo. Precisamos levar essa embaixada, levar essa identificação. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, vem falando ao nosso coração, vem mudando a nossa mente, Pai, em nome de Jesus. Levanta os teus filhos, Pai. Eu sei que a hora que esses homens se levantarem, a situação da família vai mudar, o filho vai voltar, cadeias vão ser quebradas, aleluia. Eu creio que cadeias vão ser quebradas a partir do momento que cada um de nós nos posicionarmos, estivermos na nossa posição dentro da família, em nome de Jesus. Como aqui nós lemos várias vezes, que nós temos que ser humildes. Quebra toda a arrogância, quebra toda a soberba, quebra toda a prepotência, tudo
tudo que está impedindo da gente estar mais perto de Ti, Pai. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a mudarmos, Pai. Só Tu pode fazer esse milagre. Em nome de Jesus, abençoa a nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém. Glória a Jesus.